Paulista, o São Paulo entra em campo com o Mirassol. E atenção, São Paulino. O clube está insatisfeito com a postura do meio-campo Cueva. É isso mesmo, ele não viajou para Mirassol para enfrentar o time hoje. O São Paulo joga fora de casa, por isso eu faço um contato ao vivo com o Marcelo Razan, que tem as informações relacionadas ao Cueva. O clube parece insatisfeito com o jogador, não é isso mesmo, Razan? Boa tarde, Ivan. Boa tarde aos amigos ligados no Globo Esporte. É isso mesmo. Cueva, para lembrar, para quem esqueceu, o Cueva se apresentou com 6 dias de atraso na pré-temporada no início desse ano. Então já tem um pacote aí, já foi multado por causa disso. Nesse momento, o Cueva não foi multado, nem está afastado do clube. O que acontece é o seguinte, o São Paulo recusou uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, de aproximadamente 28 milhões de reais pelo jogador. Então, o São Paulo vê que esse jogador é irrecusável, não quer perdê-lo nesse momento, porque é um pilar técnico de um time em construção. O Cueva, então, pediu para não ser relacionado, como você falou, Ivan, e aí o São Paulo pensou, esse jogador não pode ter essa postura que foi considerada mimada e até algum certo ponto também de uma forma individualizada do jogador nesse momento. O Cueva, no São Paulo, precisa pensar que ele não pode... o São Paulo entende que o jogador precisa ser melhor relacionado e precisa pensar um pouco no time de uma forma geral. O Cueva postou, o São Paulo explicou a ausência do Cueva com uma explicação do Raí, dizendo que o jogador, falta comprometimento ao jogador, e o Cueva rebateu essa postagem dizendo, aí como vocês estão vendo na rede social, dizendo que ele, a condição de reserva dele não deixa... mostra que ele não é tão importante assim para o time. Isso pegou muito mal dentro do clube e o São Paulo então resolveu afastar o jogador. Se ele vai ser relacionado ou não contra o Corinthians depende da reação técnica dele, do time, nos próximos dias, para ver se ele vai ser relacionado ou não para enfrentar o clássico do Corinthians no sábado. Ivan. Razan, obrigado pelas suas informações. Lembrando que tem o clássico no fim de semana entre Corinthians e São Paulo. E mais informações você tem no Globoesporte.com. Um grande abraço para você, Razan. Olha, vamos falar do São Paulo agora, né, que enfrenta o Mirassol. O Mauro Naves vai ter um papo com o Dorival Júnior, técnico do time. E o Dorival relembrou as pérolas reveladas por ele no futebol. Olha só, a gente trouxe alguns exemplos aqui para você, alguns dos muitos que você ou revelou, ou lapidou, enfim, influenciou na formação, né? Dá para fazer uma seleção brasileira. Olha só, vou começar aqui, ó. Diga-se que o treinador aqui está aqui do meu lado, Olha só. Não é o Dorival nesse momento. Pensando aqui só no time do Tite para a Copa, eu já posso botar esses dois. Neymar, Felipe Coutinho. Você participou da formação deles. Eram diferentes como pessoas, um mais tímido, outro mais solto, bastante diferentes, né? O Felipe, para ouvir a voz do Felipe, você tinha que instigá-lo, né? Neymar, acho que a gente não precisa falar, é um cara diferenciado, os dois jogadores nesse momento mais caros, né, do futebol mundial, as maiores transações. Neymar um pouco mais rebelde, né? Chegou a criar um caso com você lá no jogo. Aquilo foi um caso isolado. Isolado, né? No dia a dia era tudo aquilo não é o Neymar. O Neymar se aproxima muito do Coutinho em muitos aspectos, né? Como o Roger deve aproveitar na melhor maneira possível o Lucas Lima? É difícil falar isso. Por que você não tentou trazer ele para o São Paulo então agora, que tinha acabado o contrato? Pois é, tentar nós tentamos. Mas o Lucas, ele tendo liberdade, é impressionante. Ele tem uma fita métrica no pé. Os passes do Lucas, parece que ele impressiona. Porque é o seguinte, por acaso, eu fiquei com esse por último. Também lateral esquerdo, só um deles irá para a Copa. O Tite ainda não sabe quem levar, Felipe Luiz ou Alexandre. Você pode escolher pelo Tite aí. Eu vou deixar isso aí para ele. A vaga era do Felipe, o Marcelo titular, mas ele se impressionou muito com o Alexandre e agora essa dúvida existe, né? São jogadores assim que eu acho que dão um leque de opções, né? O Alexandre era reserva no Atlético do Paraná. São um pouco. O Felipe, quando ele passa do meio, ele era meia, né? De origem. Então ele tem uma finta, ele tem um para um muito bom. O Alex tem uma passagem muito forte pelo lado do campo. Hoje, naturalmente, ganhou outros atributos. Você vai ter outros garotos que devem se consolidar no São Paulo esse ano, né? O São Paulo vai ser um time muito mesclado de experiência e juventude para a temporada, né? Porque são muito jovens mesmo, alguns, e outros até na faixa. Nós temos hoje 16 jogadores que iniciaram aqui dentro de Cotia, né? E agora participando da equipe profissional.
Eu espero realmente que eles possam aproveitar as oportunidades, né, que com certeza terão aí pela frente. Esse é um tipo de trabalho que eu acredito muito, que me acompanha desde a minha primeira equipe, e eu acho que na minha carreira se tem um ponto assim que eu acho um diferencial, que eu acho que talvez chame a atenção, é justamente você ter a sensibilidade de poder mesclar esses garotos que iniciam com aqueles que já têm uma certa rodagem dentro de uma equipe. Mirassol e São Paulo jogam hoje às 9h45 da noite, jogo que você vê ao vivo na Globo. Um pouquinho antes tem Corinthians. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.